Malha Fremas, né? Muito bom com a situação. Olá, tudo bem? O programa em discussão de hoje vai falar sobre os partidos políticos no Brasil. A criação de um partido político é disciplinada principalmente pela Lei dos Partidos Políticos, que é de 1995, e pela resolução do TSE, que é de 2018. Elas determinam 5 procedimentos para que uma sigla seja oficializada e possa lançar candidatos às eleições. Atualmente existem 33 partidos registrados no TSE. O mais antigo é o MDB, criado em 1981, e o mais novo é a Unidade Popular, que teve seu deferimento em dezembro de 2019. Há, no entanto, 77 processos de criação abertos no tribunal. 2 desses partidos, inclusive, já estão terminando de recolher assinaturas. O Partido Nacional Corintiano, que não teve o nome aprovado pelo clube de futebol, e a União Popular já passaram das 400 mil assinaturas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Tadeu Nóbrega, que é mestre em Direito Eleitoral e professor do Damásio Educacional, e Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Rodrigo, vamos começar falando 33 partidos políticos e outros 77 em processo de aprovação. Não é muito partido político, já que a gente vê outros lugares no mundo que tem 2, 3, 4 partidos. São muitos partidos. Não, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com Prazer é nosso de ter vocês dois Tadeu, aqui. Né? Obrigado pelo convite. Sim, são muitos partidos e esta quantidade de partidos, um primeiro aspecto. Não dá para pensar que existe ideologias políticas ou ideias e valores consigam congregar tantos partidos. São 33 mais 77, somando isso para mais de 100 partidos. Vai dar, quer dizer, se aprovado 77, vai dar 110 partidos. 110 partidos políticos. Então, assim, é muito pouco provável que se tenham valores, ideologias para tantos partidos. E isso traz fundamentalmente um problema. Por quê? Porque quando nós falamos de partido político, e aí o Tadeu vai depois explicar melhorzinho, quer dizer, para se concorrer a um cargo eletivo, seja no legislativo ou no executivo, então nós estamos falando no legislativo de vereadores, deputados estaduais, como nesta casa aqui, ou deputados federais, e depois prefeitos, governador de estado e presidente da república, você tem que estar afiliado a um partido. Só que tem deputados distritais também, no caso do Distrito Federal. Do Distrito Federal, justamente do Distrito Federal. Pois é, não é muito usual para a gente tratar, verdade, mas é verdade. Mas enfim, então você tem, para os dois casos, a necessidade da filiação. Então você ganha eleição para o executivo e aí você tem uma quantidade de outros atores políticos que entraram no legislativo. E aí, para governar, como nós temos um presidencialismo que demanda a negociação constante, a harmonia entre os poderes, você precisa muitas vezes fazer uma coalizão, você precisa fazer concessões, liberar verbas. E aí, com tanto partido, que muitas vezes os partidos não têm uma ideologia definida e alguns até são siglas, que nós chamamos de siglas de aluguel, eles acabam atrapalhando o próprio desenvolvimento político e tornando a governabilidade muito difícil. E aí é uma coisa que nós conversávamos aqui, né, nos bastidores, que é a ideia daquilo que já se convencionou de um texto clássico do Sérgio Abrantes, que é o presidencialismo de coalizão. Um presidente que é eleito não tem necessariamente o apoio do Congresso Nacional por conta de tantos partidos para governar, então ele precisa montar uma coalizão, ou seja, uma aliança para poder trazer os seus projetos, suas ideias, seus valores, e muitas vezes esta dificuldade está em deixar inoperante o executivo, ou um grande problema é trazer a questão aí para a corrupção ou para os cargos que são trocados, emendas que são trocadas. Falando aí de presidencialismo de coalizão, a gente tem um presidente, se eu não me engano, é a primeira vez na história, sem partido. Isso. Está aí criando um partido dele, o Aliança, né? Como é que vocês veem essa relação, esse momento político que a gente tem um presidente sem partido, criando um outro partido para ele, enfim? Qual que é a análise que vocês fazem? Então, começa esse grande desafio. Um desafio que é político, mas também é um desafio jurídico, né? Porque nós estamos já entramos no ano de 2020, portanto, nós estamos em um ano eleitoral. Faltam agora janeiro, fevereiro... Faltam agora cerca de 9, quase 10 meses para a eleição. Vai ser em outubro, né? Mês 10, na primeira semana de outubro. E para que as pessoas possam ser candidatas, como o Rodrigo bem comentava,
é necessário que essas pessoas tenham filiação partidária. Esse é um requisito. E que o partido esteja com o registro dele há 6 meses. O partido também precisa estar com os 6 meses de registro. Então, tanto a filiação partidária como o registro do partido tem que ser 6 meses antes da eleição. Então, se engana quem pensa que ainda há tempo até a eleição para a formação de um novo partido na linha proposta pelo presidente da República. Só um complemento, se isso acontecer, Tadeu, eu acho que vai ser um caso recorde e algo absolutamente fora do padrão da política brasileira, porque é muito difícil que se tenha o partido que o presidente gostaria, né, de estar funcionando para as eleições municipais nesse tempo hábil, por conta, inclusive, da questão das assinaturas que tem que ser reconhecidas e tudo mais. Tem uma série de regramentos para que seja feita essa apresentação das assinaturas para o tribunal. E o tribunal está cada vez mais rigoroso em relação a isso, porque já houve casos no passado de que alguns partidos tentavam apresentar para o tribunal assinaturas que não correspondiam às assinaturas verdadeiras, né? Então, isso gerava um problema, eventualmente até numa criação de um partido sem o respaldo social. Então, o que vocês estão dizendo aqui é que não vai haver tempo hábil para a criação do Aliança até as eleições municipais. Eu acho que é difícil. Tá. Se ocorrer... Vai ser algo inédito. Inédito, por conta de todos esses trâmites burocráticos, não é uma coisa simples. Vale ressaltar que, por exemplo, Marina Silva, que foi candidata à última eleição à presidência da República, o partido dela tentou ser criado, enfim, né, a Rede de Sustentabilidade, e justamente na Justiça Eleitoral, na conferência das assinaturas, nos cartórios, foi barrado. Então, não é uma coisa simples. Se isso acontecer, pode ser que aconteça, né? Mas vai ser muito difícil, pelo tempo, né? O que pode ser que aconteça é que, de fato, o mundo tem passado por uma transformação muito grande em relação ao acesso da sociedade às informações, né? Então, pode ser que isso consiga acontecer a partir do uso das redes sociais e, com isso, alcançar a quantidade de pessoas que precisam estar espalhadas por todo o Brasil para a apresentação dessas assinaturas. Eles têm até abril para fazer isso, exatamente, né? Início de abril. São 0,5% dos votos válidos, se eu não me engano, dos votos válidos para a eleição legislativa, portanto, da Câmara dos Deputados, algo em torno, né, de mais de 500 mil assinaturas. Sim. E isso também em outros entes federados, ou seja, em outros estados espalhados. Não pode ser de um único local. De um único local. É difícil, mas não é impossível. Agora, falando um pouco, né, voltando a essa essência aí dos 33 partidos, né, como que a gente tem esse cenário tão diluído, pulverizado, tantos partidos? O professor já começou a falar um pouco sobre isso, mas como que a gente chegou nesse momento de 33 partidos e o quanto que isso é ruim para a política brasileira, a gente ter tantos partidos assim? Se é que há um lado negativo. Bom, primeiro, assim, se existem tantos partidos é porque a lei permite. Então, assim, a legislação, ela permite que se crie. E, na verdade, muitas pessoas que pensam a política em exercer cargos, né, políticos no legislativo e no executivo não estão ali para servirem ao público. Muitos, infelizmente, estão ali para se servir do público. Então, o partido tornou-se um trampolim para a obtenção, em primeiro lugar, de poder e prestígio, e, em segundo lugar, de recursos, que é dinheiro. Então, a própria discussão que fez com que você bem lembrou, tenhamos um presidente da República no exercício do mandato sem partido político, e vale ressaltar, salvo o melhor juízo, era o 7º, 8º partido que o presidente passou ao longo dos seus 30 anos, né, de vida pública, vida política, né, faz com que muitas vezes esses partidos permitam o acesso aos recursos, porque a democracia tem um custo. Isso é fato. Eu acho que tem que se arcar com esse custo. É melhor você ter o custo do fundo eleitoral e tudo mais com transparência, de maneira clara, do que você não ter democracia. Só que muita gente transformou o partido político não num espaço que congrega pessoas com valores e ideologias próximas e que luta por um certo ideal da vida pública e da democracia, mas tornou-se um espaço
oligárquico, em que você tem um dono do partido que dá as fichas, determina como se distribui os recursos e comanda com mão de ferro, ou seja, não há uma ideia de participação ativa e democracia dentro do próprio partido. O partido político, tal como a gente compreende, ele é datado ali do século XVIII, especialmente na Inglaterra. Então você imagina, século XVIII, XIX, XX, estamos no XXI, e aí bem colocou o Tadeu a questão das redes sociais, quer dizer, a dinâmica da vida de participação do indivíduo, do cidadão, já não é aquela mesma da burocracia de um partido com alguém que manda. As coisas estão diluídas, tanto é que a gente vê hoje grupos de renovação política que preparam candidatos e depois entregam para o partido, uma função que historicamente foi do partido. O partido educa no sentido cívico para o exercício político, e hoje esses grupos estão formando indivíduos que entram nos partidos e muitas vezes não seguem as orientações partidárias porque estão comprometidos com os grupos de origem ou com a própria sociedade. Como é que o senhor vê isso, professor? Então, na verdade, isso que o Rodrigo falou é muito oportuno na hora que ele fala também da questão dos recursos, né? Nós temos essa situação do chamado fundo partidário. Então, vamos citar, por exemplo, os que vão receber maior quantidade de verbas, né? O PSL, 200 milhões de reais, sim, e, se eu não me engano, o PT também, 200 milhões de reais, né? Isso. O fundo, ele tem 2 bilhões de reais, não é isso? Exatamente. E aí, esses outros, eu citei os dois maiores, mas, de acordo com a representação da bancada no Congresso Nacional, está sendo distribuído isso, não para os 33 partidos, né? Na verdade, é importante a gente distinguir. Tem dois fundos, né? Existe um fundo partidário e um fundo eleitoral. São dois fundos diferentes. A gente vai ainda falar oportunamente do fundo eleitoral. Mas aqui, quando o Rodrigo falava que uma das funções do partido é exatamente educar a sociedade, preparar a sociedade, isso deve ser sempre lembrado, porque muitas vezes a gente acha que o partido só está lá para disputar a eleição. Mas não é isso. Também uma das funções do partido é preparar a sociedade dentro daquela cadeia de valores que os partidos têm. Não à toa, os partidos, recebendo parte desse fundo partidário, eles devem utilizá-lo também com o fim da educação dos seus filiados. Inclusive, por isso, muitos têm as fundações de formação. Perfeito. E esses 33 partidos, eles estão fazendo isso de uma maneira geral? Isso é coisa de poucos partidos? Não, imagina. Tem partido que talvez se reúna às vésperas das eleições. De maneira alguma. Se pensar nos partidos que tem, por exemplo, uma fundação, essa fundação prepara seminários, tem publicações técnicas, faz o encontro entre sociólogos, historiadores, advogados com especialidade de direito, ou seja, eles formam, publicam e eles fazem essa socialização, porque o partido político tem uma função, porque partido vem da ideia de que foi partido, foi cindido, né? Então você dividiu e ali a representação política tem um grupo que se reúne voluntariamente, de maneira legal, para a disputa do poder político. A política existe para que as discussões existam dentro de um ambiente legal e democrático, porque sempre vai haver discussão e sempre vai haver um conflito de interesse. Então, os partidos também têm as suas vontades, os seus desejos. E aí a grande questão é que muitos sequer têm claramente valores, uma missão, um objetivo claro e definido. Então, eles se tornaram máquinas que usam recursos estes, vale ressaltar, oriundos da própria sociedade, do pagador de imposto, que é o cidadão, e aí, infelizmente, não dão um destino republicano a esses recursos como deveriam. Por não terem uma clareza da sua própria identidade, eles primeiro afastam pessoas que poderiam se juntar a eles, mas também eles próprios ficam passando de governo por governo, sem saber exatamente qual é a finalidade deles próprios. Eu queria falar de partidos políticos com vocês e esse momento que a gente está de polarização política. A polarização política, ela permite o surgimento de novos partidos ou o contrário? Qual que é a avaliação de vocês e como é que vocês veem na criação de novos partidos, essa quantidade de partidos, nesse momento em que você tem aí essa polarização muito forte no Brasil? Bom, aí nós teríamos que dar uma olhadinha a partir do momento que esta
polarização se torna aguda. Porque, na verdade, nós tivemos 8 anos de PSDB no poder, depois tivemos 8 anos com Lula no poder, depois 4 anos com Dilma e depois mais 2 anos até que o processo de impeachment a retirou legalmente do poder. E há quem chame de golpe, isso vai ser uma discussão que vai perdurar para os próximos 30 e 40 anos, no direito e na ciência política. O Michel Temer agora, numa entrevista agora, ele admitiu, inclusive. Pois é, né? Enfim, aí essas questões vão ficar sempre... E voltou à tona. Constitucionalmente, o processo ele foi seguido com a substituição da presidente que sofre impeachment, sendo substituída pelo vice-presidente da República. Com uma coisa que não se viu, e é uma coisa que ali aconteceu, e aí eu estava ao vivo também, comentando aquele momento quando a presidente sofre o processo de impeachment, mas permanece com os direitos políticos. O que na Constituição diz que perde-se o mandato e os direitos políticos, e aí houve um acordo ali entre as lideranças e quem naquele momento, né, no Supremo Tribunal presidia, né, o processo. Então, tudo isso, vale ressaltar, contribuiu por um sentido que foi uma guerra de narrativas. Então, a polarização que existe hoje, ela não foi criada no ano de 2018 com as eleições. Esta polarização e esta guerra de narrativas, ela vem para a sociedade brasileira já de um bom tempo. É que se encontrou um personagem que politicamente trouxe o confronto como a sua estratégia de atuação política. Pode falar. Pode falar. Na avaliação do senhor, essa polarização começou quando? Essa polarização, para mim, começa especialmente quando o PT assume o governo lá em 2002 e chama o governo Fernando Henrique de herança maldita. Vale para quem é novo ou para quem está assistindo, a transferência do poder de Fernando Henrique para o Lula foi montado um gabinete de transição com duas equipes do governo que ora findava e do governo que se iniciava. Então foi a transição, salvo o melhor juízo, mais republicana que nós temos na história do Brasil. Porque ninguém saiu pela porta de trás, todo mundo dialogou e tudo mais. E aí, tão logo o Partido dos Trabalhadores assume, criou-se a narrativa de que Fernando Henrique legou ao Brasil uma herança maldita. O governo que legou a estabilidade econômica e venceu a hiperinflação. Então pode ter problemas e tem, mas certamente não legou uma herança maldita. E aí o presidente Lula também inicia na sua narrativa particular e personalista, nunca antes na história desse país, e aí elegeu o PSDB como inimigo número 1. O problema é a palavra inimigo e não adversário, porque na democracia os adversários convivem, porque o adversário hoje pode ser o potencial aliado amanhã. Quando você transforma o seu adversário em inimigo, em termos bélicos, tem que ser eliminado porque você está numa guerra. E aí você criou uma guerra de narrativas e depois o próprio PT jogou água no moinho do bolsonarismo, que também conseguiu surfar. Então eu sempre digo para os meus alunos mais jovens que esta polarização ela não foi criada pelo PSL ou pela figura do Jair Bolsonaro. Ele não criou a onda, mas ele soube surfar muito bem e os resultados estão postos aqui. Mas, professores, a polarização política existe no mundo inteiro, claro, né? Estados Unidos, republicanos e democratas. Claro. Né? A Inglaterra, você tem o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Sim. Né? E a polarização ela é saudável, muitas vezes, para a sociedade. O que essa polarização política ela tem de nefasta no caso do Brasil? Se é que tem alguma coisa de nefasta? Então, na verdade, professor Rodrigo, até me corrija se eu estiver errado, mas veja o seguinte, muitas vezes a gente fala na polarização no sentido de que você passaria a ter 2 partidos políticos apenas se enfrentando, né? Então nós falamos... Nesse caso aí é PT e PSDB. Isso, né? que foi PT e PSDB, agora Bolsonaro e o adversário que seja. E o PT, agora direita e esquerda, né? Como buscando uma referência na política norte-americana. Então nós vemos que à medida que se puxa a corda, você teria só
dois partidos políticos que se enfrentassem, mas não é exatamente isso mesmo nos Estados que Unidos a realidade tem apresentado. Desculpe interromper. Mesmo nos Estados Unidos você tem os independentes também, né? A gente está vendo agora o processo de impeachment lá do Trump no Senado, você tem dois senadores independentes, né? Então, a representatividade dos independentes nos Estados Unidos realmente é muito pequena, porque a eleição é indireta, né? Então, diferentemente do Brasil, lá tem-se uma eleição indireta, a representatividade dos independentes é bem menor. Mas se você pega para ver as eleições como foram na Espanha, as eleições como foram na Itália, as eleições como tem acontecido na Europa, muitas vezes a gente tem visto, na própria Alemanha também, nós temos visto forças que não são essas forças da polarização aparecendo e muitas vezes com grande destaque. No caso da Espanha, você tem o Podemos, né? Exatamente. Que você tinha lá o PP e o PSOE, né? Apareceu o Podemos e apareceram outros partidos. Na última eleição apareceu novos partidos, né? Tem até livros falando sobre isso, sobre polarização. Não sei se vocês conhecem o Castells, né? Manuel Castells, sociólogo, amigo. O pessoal fala, onde eu estudo eles falam para falar Castells. Falava Castells, agora é Castells, né? É meu professor. Mas enfim, cada um fala do jeito que quiser. O Castells fala dessa polarização, fala inclusive do Brasil. Fala muito ruim, muito ruinzinho. Quando fala do Brasil, era o processo de impeachment ali, ele não tinha elementos empíricos ou teóricos para falar. Foi muito mais ali naquele momento, naquele capítulo do Brasil, no último livro ali. Como chama esse livro, professor? Eu tenho ele, mas eu esqueci o nome. Vou ver se eu retomo daqui a pouquinho no intervalo, eu recorro aqui às redes sociais. Mas deixa eu só pontuar uma coisa que a respeito dessa polarização. Eu acho que a polarização em si não é um problema. O problema é que há uma polarização assentada num ódio. E esse ódio na política tem reverberado pelas redes sociais, e aí a guerra de narrativas, infelizmente, acabou chegando às ruas com agressão. Você tocou num ponto importante. Né? Então, assim, a questão da polarização, polarizar por si só não é um problema, porque aí me parece, né, Tadeu, me corrija também, os valores e as ideias ficam claras de lado a lado. O problema é que muitas vezes a polarização assentada no ódio e na transformação do adversário em inimigo contribui para solapar a própria democracia. Porque a democracia existe e a política existe para dialogar e tentar resolver o conflito sem irmos às vias de fato, como diz o direito. O estado de natureza é superado por um acordo, né? Ou seja, por um contrato social em que nós abdicamos da força física individual para pensar que um ser coletivo, e esse ser coletivo é o Estado, vai ter o monopólio da violência. Então nós nos tornamos violentos, né? O Brasil é uma sociedade violenta, seja ela física ou simbolicamente, e isso me parece que é um ponto que merece muita atenção. Aquele discurso político que no seu bojo traz o ódio, o rancor e a ideia da destruição da própria política. Eu acho que aí a polarização entra num terreno muito perigoso. Essa polarização fundada no ódio, ela ficou evidenciada na época da Revolução Francesa, quando isso gerou aquele período de terror na Revolução Francesa. Então, de fato, essa pode ser uma das nossas grandes preocupações. Uma polarização fundada no ódio, fazer com que o Brasil e o mundo revivam essa polarização da Revolução Francesa e tantas mortes que geraram em decorrência disso. Essa polarização acontece, inclusive, nos grupos de WhatsApp da família, por exemplo, né? Pessoas brigando e tal, na época das eleições e antes também, e continua de uma maneira geral. Falando um pouco das próximas eleições, né? Qual que é o cenário, a gente já está em 2020, tá? Qual que é o cenário que nos aguarda para as eleições municipais? Vamos eleger prefeitos e vereadores em outubro. O que a gente pode esperar desse ano? Dá para fazer uma análise já adiantada dessa história? Mais ou menos, porque você que está nesse ambiente político sabe que a política muda muito rapidamente. Então, uma coisa era a seguinte, você tinha o presidente Jair Bolsonaro com um discurso muito claro, ele manteve a lógica da confrontação depois de eleito, e aí você tinha um partido que era o PSL, que
acabou dando a legenda para o Bolsonaro concorrer. Então a grande questão era o teste que seria feito na eleição de 2022 da força do PSL e do bolsonarismo. Por quê? Porque o PSL em 2014 era um partido nanico. Salvo melhor juízo, era um deputado. Hoje tem a segunda maior bancada, o que consequentemente traz muito dinheiro deste fundo eleitoral, algo que até 2022 projeta-se em termos de 1 bi, mais ou menos. Então isso tudo, o poder político dentro do partido e o dinheiro vai gerar essa... Agora a grande questão é, as eleições municipais vão reproduzir no microcosmos do município este clima beligerante e polarizado de direita e esquerda, de uma animosidade? Porque é importante ver que a realidade do município é uma realidade diferente da realidade nacional. Isso. O município tem as suas peculiaridades. E o município é onde as coisas acontecem efetivamente. Onde mora o cidadão, não era isso, né? Dizia o Montoro, Montoro, ninguém vive na ninguém União. Vive na União. Isso, mora no município. Exatamente. E isso que o Tadeu está colocando, que eu ia ressaltar agora, que também é o seguinte. Então, tirando as grandes capitais, que são sempre balões de ensaio, dos nomes para prefeito que podem jogar mais ou menos com a política nacional, nas eleições municipais, e assim, sem nenhuma pretensão, mas assim, o eleitor deve prestar atenção no discurso e na trajetória do candidato que vai falar sobre a iluminação, sobre o posto de saúde, sobre a coleta de lixo, sobre a questão do calçamento, da zeladoria. Então, os problemas do município têm que ser discutidos. Não é a discussão de direitos, que está tudo bem. É interessante este universo valorativo das ideologias políticas e partidárias, mas o cidadão precisa de alguém que dê respostas aos seus problemas cotidianos, melhorando a sua vida. E eu acho que, nesse sentido, tem toda a razão. A dinâmica é outra, mas aí a minha grande questão, eu não sei se mesmo nos municípios médios e pequenos, este discurso polarizado e este ódio vai se reproduzir. Eu quero crer que não, eu tendo a crer que não, mas eu sempre fico com o pé atrás que pode acontecer. Nas eleições de deputados federais e estaduais, viu-se com muita clareza que esse impacto nacional teve também um impacto em relação aos municípios, né? Então, nós vimos uma grande quantidade de deputados, sobretudo federais, eleitos com larga votação nos municípios que não tinham qualquer relação nem com aquele município, nem com a região. Estavam mais pela presença desses deputados em televisão, pela presença desses deputados no âmbito da sociedade e na política nacional. Só para completar, a eleição de 16, a eleição municipal de 2016 puniu fortemente o PT, que perdeu muitas prefeituras e vereadores, premiou muito fortemente o PSDB, que ganhou prefeituras de certa importância, mas depois o PSDB, na disputa presidencial, nem foi para o segundo turno e o Alckmin fez o pior resultado do partido, historicamente falando. Então perceba que as nuances da política, assim, nós estamos em janeiro, daqui 2 meses acontece alguma coisa, tudo que foi dito aqui não tem validade nenhuma porque o cenário é outro. Em política não dá para saber nem o que vai acontecer, gente, na semana que vem, né? Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão, que hoje fala sobre partidos políticos no Brasil. Aqui no estúdio, Tadeu Nóbrega, que é mestre em Direito Eleitoral e professor do Damásio Educacional, e Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vale lembrar ainda que um partido pode ser criado por meio da fusão de 2 siglas. Nesses casos, as direções dos partidos produzem juntas um estatuto e um programa, votam em reunião conjunta e, por maioria absoluta, elegem um órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido político. Assim, as siglas envolvidas se extinguem e é criada uma nova. A regra de que o registro deve estar aprovado pelo TSE no mesmo prazo, 6 meses antes das eleições, para que o novo partido resultante da fusão possa participar do pleito, né? A gente terminou o primeiro bloco falando das eleições municipais
de outubro desse ano, né, daqui a exatos aí 8, 9 meses, né? Esse programa vai passar agora janeiro, fevereiro e tal. Vamos falar um pouco mais sobre essas eleições nesse contexto, né? Temos 33 partidos aprovados, né, que podem ter candidatos e outros 77. Acredito eu, vocês me corrigem se eu estiver errado, que boa parte desses 77 não vão ter o registro aí homologado a tempo até abril, né? E aí a gente vai ter aí, como é que vai ser a predominância, né, dos novos prefeitos? Qual que é a tendência mesmo? Vocês acham que, por exemplo, o PSL, com essa saída do presidente, vai ter uma votação melhor do que teve nas últimas eleições? Vocês acham que o PT vai se recuperar, o PSDB vai se recuperar, o MDB vai continuar do jeito que... Enfim, eu queria que vocês fizessem uma análise mesmo conjuntural, mesmo fazendo um exercício de futurologia. Eu sempre gosto de brincar aqui no programa, a gente fazer esse tipo de exercício assim, né? Qual que é a tendência aí? Dá para a gente fazer essa análise? Antes de pensar na futurologia, me permite tirar uma dúvida com o colega aqui. Se dois partidos se fundem e tem tempo hábil para concorrer, os recursos dos dois também vão se somar e ficar à disposição do novo partido? Exatamente. Era uma dúvida que quando nós estávamos aqui, estava falando, eu fiquei com essa dúvida. Bom, vamos lá. Cenários aqui para 2020. Bom, certamente o PSL perde a força com a saída do presidente Bolsonaro, não é? Mas ganha em relação à eleição municipal anterior. Isso, ganha. Tem razão. Porque antes era porque agora tem dinheiro. Quase justamente. Pô, não, e aí que está o fato. Quer dizer, o fenômeno Jair Bolsonaro é fenômeno porque ninguém pensava analiticamente na possibilidade do Bolsonaro, com 30 e poucos anos de vida parlamentar, sem expressividade, chegaria à presidência da República por um partido nanico. Eu falei que era o candidato anti e sem partido, sem verba, sem televisão, porque não tinha tempo de televisão, enquanto o Alckmin tinha um latifúndio, né, da coligação em termos de tempo de televisão, o Bolsonaro não tinha nada. E era um partido, um candidato anti-esquerda, anti-PT e anti-Lula especificamente. Então, com isso, o PSL teve uma expressiva votação. Mas vale lembrar que essa expressiva votação do PSL se deu primeiro. Muitos votaram no Bolsonaro porque estavam cansados da alternância entre PT e PSDB. Então, o eleitor do Bolsonaro, eu estou falando disso para chegar no município, tá? Então, o eleitor do Bolsonaro em 2018 foi aquele eleitor que estava cansado do PT, então teve a marca forte do combate à corrupção. Foi um eleitor que pensou no liberalismo, que Bolsonaro, historicamente, nunca foi um liberal, mas tinha o Paulo Guedes ali para afiançar. Depois tinha a questão desses órfãos do PSDB, porque tinha uma coisa interessante, os mapas eleitorais das eleições nacionais, a partir do segundo mandato do Lula, teve uma característica muito clara. A região Nordeste em conjunto sempre levou o PT para o segundo turno e o estado de São Paulo sozinho sempre levou o candidato do PSDB. Quem costumava desempatar isso? Rio de Janeiro, as Minas Gerais e os estados do Sul. Então, assim, nessa última eleição, o PSDB não teve o voto de São Paulo. São Paulo praticamente foi com Bolsonaro. Então não dá para acreditar que o PSL vai reproduzir nas eleições municipais esta força que teve na eleição nacional por conta dessa multiplicidade do eleitorado que foi com Bolsonaro. E aí tem que calibrar porque o Bolsonaro saiu atirando, mas também tomou muito tiro daqueles que ficaram no partido. Então, assim, o PSL, me parece, com dinheiro cresce, isso para mim é inegável. Quanto? É impossível saber, cresce. O MDB parece manter a sua capilaridade no Brasil todo. Então, assim, no começo foi dito que o MDB é o partido mais antigo. Então, você tem MDB, que depois virou PMDB e depois voltou a ser o MDB, né? Só para lembrar isso aí, que no tempo do regime militar, MDB e Arena, né? E voltou agora a se chamar MDB. Então, o MDB tem historicamente, isso faz com que você não tenha um MDB, mas você tenha inúmeros MDBs com lideranças regionais muito fortes e que disputam entre si o poder dentro do próprio partido. O PSDB
tem um capital político interessante, que é a Prefeitura de São Paulo, que sempre é um espaço privilegiado de disputas para fazer ensaios desses atores para o plano nacional. Você tem o Covas que está candidato à reeleição. O Covas que está candidato à reeleição, enfim, e aí vai depender da aliança que ele vai fazer, porque o próprio governador está costurando uma aliança, porque o próprio Dória tende a se cacifar para 2022, o desejo dele é inegável, já está claro isso. E você tem o PT, que eu não sei se vai ter uma recuperação vigorosa, é bem provável que o confronto exercido cotidianamente pelo Bolsonaro reavive as forças de esquerda, especialmente algumas em torno do PT, e possa trazer ganhos de vereadores e de prefeitos. Você acha que o Lula fora da prisão pode ajudar? O Lula sempre é um ativo político interessante, mas eu imaginei que fora da prisão ele fosse ter um papel mais forte do que ele teve. Ele que não se revelou. Não, né? se revelou. Não se revelou. Ele saiu atirando assim, batendo o Lula, aquela história da jararaca e tudo mais, mas a jararaca está um pouco mais na caixinha dela e não está. Então, assim, eu acho que o Lula... Não se vê o Lula levando as multidões que se esperava que levasse. Não vejo esse papel tão de protagonista como o Lula sempre teve. De fato, dá aquela diminuída nas chances do PT. Mas a grande realidade é que também na eleição de 2016, o PT teve resultados muito ruins nas urnas, porque vinha exatamente da sequência do processo de impeachment, né? Então, há sim alguma chance de que o PT consiga uma recuperação em relação a 2016. Mas o PT não será, pelo menos nos próximos anos, grande como foi no começo da década de 2000 e até chegar em 2010. No Nordeste, como o professor falou, deve continuar aí uma força bastante forte, bastante presente nos 9 estados do Nordeste, né? Ah, sim, sem dúvida. Deve estar presente, mas também dividindo muito essa questão com a participação, seja da presença do Bolsonaro, mas claro que na Bahia hoje tem um governador do estado que é do PT, tem outros governadores do estado do PT no Nordeste, então isso é possível, mas talvez o eleitor da cidade pequena, ele veja menos o partido e mais o candidato. Então é isso que precisa ser visto. Se o candidato que lhe agradava deixa esse partido porque acha que o partido pode tê-lo prejudicado em outra eleição, ele pode migrar o voto dele para outro partido. Nas cidades pequenas do Nordeste, a presença, por exemplo, do Bolsa Família lá foi muito forte. Desenvolveu muito, né? Eu cito o exemplo lá, tinha o seu João com uma venda, ele tinha um empregado e aí as pessoas começaram a comprar, aumentou para 2 empregados, 3, 4. Aí o seu João viu ele crescendo, opa, vou abrir uma venda também. E aí contratou mais empregados. Gerou, a história do Bolsa Família gerou uma distribuição de renda. Isso ficou muito claro naquele momento lá no Nordeste. Talvez esse capital político eles ainda tenham, nesse momento ainda... Claro. Eu estava lecionando na região nordeste da Bahia, quando comecei minha vida acadêmica como professor, e eu vi numa localidade, num município muito pequeno, que tinham 3 grandes empregadores: a agricultura, a prefeitura, o setor público e a instituição onde eu trabalhava ali, que dava emprego para 100 e poucas pessoas, o que é muito, né? Enfim, são 3... E eu vi o poder... Que cidade que era, professor? A cidade chamada Paripiranga, tá. Não é? Inclusive encontrei recentemente, felizmente tudo bem, na época, dono da instituição que estava se recuperando uma cirurgia em São Paulo. Mas enfim, então eu vi o potencial daquilo e como modificou a região. Então só os preconceituosos e os que não estudavam chamava de bolsa esmola, porque não sabem a importância e o impacto que teve na vida dessas pessoas. Então assim, é muito fácil você querer olhar uma realidade que não é a sua com as lentes que você está habituado a se ver todos os dias. Não é a mesma coisa. Então este capital político ficou firme, tanto que ele se comprova em todos os mapas eleitorais e se comprovou agora em 2018,
Porque mesmo com aquela história que todos sabíamos, inclusive o direito já tinha deixado claro, que o presidente Lula, condenado em segunda instância, estava inelegível, ele esticou a corda até o último momento para depois ir com Haddad, o que não teve tempo hábil de fazer uma campanha, né? Mas ainda assim a região voltou e levou pelo seu perfil o candidato do PT para o segundo turno. E aí, obviamente, que o Sudeste e o Sul foram praticamente de Bolsonaro. Então, essas regiões merecem atenção porque é dinâmica. E tem uma outra coisa, né? Na região também, no Norte, temos uma outra figura que é o Flávio Dino, que tem chamado a atenção e tem transitado, do Maranhão. governador que não é do PT, que é do PCdoB. Do PCdoB, e tem chamado. Então, assim, também não é um monopólio. O Flávio Dino tem sido uma liderança. Tem sido uma liderança contra os estados nordestinos. Justamente, né? Tem sido. Ele tem confrontado, inclusive, o Bolsonaro, muitas vezes, né? Justamente. Parece que agora tá mais essa relação tá um pouco melhor. Melhorou um pouco. No comecinho estava bem tenso. Enfim, então tudo isso mostra que você tem que olhar a peculiaridade de cada região para justamente trazer isso. Então, eu concordo mesmo aqui com o Nobre, porque assim, não tem a ideia de que o PT vai vigorosamente voltar ao que era, porque em 2016 teve o impeachment, mas também tinham as investigações que levaram depois, né, a prisão do ex-presidente Lula. Então, assim, a política no Brasil hoje, ela teria que estar bem menos assentada neste ódio que tem prevalecido e muito mais em discussões racionais e projetos. Projeto para o município, projeto para o Estado e um projeto para o país. Questões mesmo do bem-estar social, do coletivo, do estado de bem-estar social, né? Isso. Acho que essas propostas que vocês estão chamando a atenção que as pessoas devem ter em relação aos políticos que fizerem propostas nesse sentido, né? De melhorar a vida do cidadão no município. O político ele tem que olhar o bem comum, mais do que partido, mais do que direita, mais do que esquerda. O político deve procurar atingir o bem comum, né? Então, é isso que a gente tem que sempre ter em mente quando nós tratamos dessa questão da política e das eleições, da escolha dos representantes. Agora, gente, no caso de vereadores, né, assim, eu vejo um grande desconhecimento da população em relação ao papel do político no legislativo, de uma maneira geral. Muita gente não sabe o que faz um vereador, a dinâmica, não sabe o que faz um deputado estadual, não sabe o que faz um deputado federal, um senador. Como é que esse desconhecimento é trabalhado durante a campanha? Como é que isso influencia na eleição? Bom, tá. Primeiro, assim, parte do desconhecimento é responsabilidade do próprio cidadão que não se preocupa também com a sua formação educacional e que não é educacional formal, mas educacional para a cidadania. Porque... Professor, a gente tem um problema sério de educação no Brasil, que é um problema que não é de nenhum governo, mas é um problema muito sério que a gente tem que resolver e muito rápido para ontem, né? Então, assim, é um problema um pouco mais complexo que isso. Sem dúvida nenhuma. Mas não, você tem toda a razão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a maioria tem um telefone, um smartphone, e tem acesso às redes sociais, à internet e tudo mais. Se você quer saber o que faz, você consulta o que faz um vereador. É só digitar o que faz um vereador, tá lá. O que faz o vereador no meu município? Mas o fulano de tal que é candidato, da onde ele veio? Ah, ele participava da minha igreja. Que bom! Ele tem uma participação na igreja? Muito bom. Não, ele cuidava do time de futebol e ele conseguia desenvolver esporte e lazer para a garotada. Que bom! Ele tem uma plataforma. Não, olha, ele foi policial militar e hoje ele participa do CONSEG, do Conselho de Segurança do município. Então, hoje, o eleitor não tem como falar, eu não sei quem é quem, porque ele pode digitar o nome, tem ranking dos políticos, tem o Google, dá para saber se aquele candidato é ou não ficha suja ou ficha limpa. Então, o que eu quero dizer é que também falar desse desconhecimento, parte também do eleitor ter interesse em se informar. E não é só se informar nas redes sociais, tem que ler o jornal, tem que ver um programa de televisão, não ficar achando que o grupo de WhatsApp da família... Porque tem uma coisa interessante, né? Fake news e a pós-verdade que estão pululando, elas acontecem muito porque você recebe alguma coisa do seu tio e fala, mas peraí, eu conheço o meu tio e eu replico. E às vezes não é verdade, e aí eu prejudico e crio um ambiente tóxico. Então hoje o cidadão
pode procurar se informar. Essa foi a base aí de muitos votos na última eleição. Aqui nos Estados Unidos, né, a saída do Reino Unido, do Brexit, quer dizer, então se teve manipulação de dados. Dizem que no dia seguinte ao Brexit, o segundo assunto mais pesquisado no Google na Inglaterra foi o que é a Comunidade Econômica Europeia. Isso. Então, a educação para o direito, ela é importante exatamente nesse sentido, né? Porque à medida que você sabe, à medida que você toma conhecimento sobre uma determinada realidade, essa questão exatamente que o Luciano comenta, lá na Inglaterra, as pessoas não sabem o que é a própria União Europeia. Aqui no Brasil também nós temos essa realidade e o nosso âmbito político, ele é distante da sociedade, né? A sociedade muitas vezes desconhece as regras da eleição e desconhece qual é a função de cada um dos nossos representantes. Fazendo um parêntese, professor Tadeu, quer dizer, a população de uma maneira geral, ela encara o trabalho do legislador como do executivo. Né? O deputado, eles encaram como se fosse o mesmo papel, por exemplo, do governador, do prefeito. Né? Existe uma confusão de papéis aí. E não raro você vê candidatos ao Senado fazendo campanha eleitoral na televisão, fazendo promessas que por ele não podem ser cumpridas. Uma vez que ele, sendo senador, ele não pode assumir determinadas responsabilidades que são do presidente da República, por exemplo. E os vereadores candidatos a vereador, fazem o mesmo quando prometem coisas que eles não podem cumprir e que são responsabilidade do prefeito. E se me permite apenas acrescentar mais um aspecto, quando nós falamos de vereador, a realidade do vereador é muito difícil. Primeiro que muitas vezes falta ao vereador exatamente essa questão da educação dos direitos. Mas não só isso. A estrutura da República Federativa do Brasil, ela tolhe, de certa maneira, o exercício do trabalho do vereador. Porque o vereador, ele muitas vezes está limitado por uma questão de iniciativa, porque quando nós estudamos a questão da propositura legislativa, o processo legislativo, há essa questão da iniciativa, né? E muitas vezes a iniciativa ela está reservada ao poder executivo. Então o vereador ele fica numa situação difícil que ele não pode atravessar a iniciativa do prefeito. E além disso, a questão do município. A República Federativa do Brasil fez uma opção de deixar muitas vezes o município à margem. Então, o município praticamente só legisla nas suas peculiaridades ou concorrencialmente em determinados casos. Que muitas vezes depende do fundo de participação dos municípios. Exatamente. Ali, aquela verba, e aí o próprio prefeito, com essa dificuldade, ele acaba tendo que ir para Brasília com o Pires na mão para tentar resolver essa situação, né? Se me permite só uma coisa mais concreta, é só, candidato a prefeito no município, candidato a vereador. Primeiro, passou por muitos partidos, por quê? Você consegue pesquisar quantos partidos, quer dizer, se a pessoa pula de sigla em sigla, você vai perceber que ela não está muito preocupada, né, com o senso coletivo e muito mais com seus aspectos individualistas de busca pelo poder. Segundo, uma coisa muito importante, a trajetória de vida. Todo mundo tem uma trajetória. Aquele candidato que está pedindo seu voto fez o que ao longo da vida? O que ele fez? Como que ele teve atuação pública? Ele estava... Porque também é importante saber isso, né? Ótimas dicas, professor. Ele falou assim, o que fez aquele... Eu consigo, eu procuro, né? Quer dizer, você tem o jornal do município, né? Tem os jornalistas ali que estão... Tem as rádios, né? Que estão no município. Então, o que fez esse candidato? O que ele está fazendo? Outra coisa. Eu não posso, como vereador, prometer que eu vou trazer segurança, porque a segurança é atribuição do governador de estado pela Polícia Civil e Militar. Mas eu posso pensar numa parceria para iluminar a rua, eu posso pensar num conselho comunitário de segurança. Então, tem toda a razão, e muito bem lembrado pelo Tadeu, essas questões.
que realmente o vereador fica um pouco preso, algemado, mas ele hoje tem a capacidade de articular, porque o político tem que ser alguém que viva para a política e não que viva da política. Ele tem que ter a paixão, como diria o Max Weber, pelo exercício da política. E é difícil, não é fácil. Quem tem vocação para a vida pública tem que se dedicar ao extremo às questões da democracia e da vida civilizada em sociedade. Gente, eu queria agora discutir uma outra questão, que é pulverização, né? A gente vive uma sociedade aí mediatizada, em que outras vozes estão aí na disputa, né, pelos espaços e tal. A gente tinha, algumas décadas atrás, aquela predominância do homem branco e tal. E agora a gente tem ainda bem, a gente tem uma pulverização de discursos e de vozes dentro da sociedade. E como é que isso pode influenciar nos partidos políticos no Brasil e nas próximas eleições? Existem, na verdade, já diversas formas de que a participação das minorias sejam mais ouvidas dentro dos próprios partidos políticos, né? Então, você já vê uma maior participação de mulheres nos partidos políticos, muitas vezes, claro, porque há obrigatoriedade legal. Desculpa a correção, o senhor está chamando as mulheres de minoria, mas elas são maioria da população brasileira. Os negros são hoje, negros e pardos são maioria da população. Só um reparo sociológico, minoria não diz respeito ao elemento quantitativo, exatamente, mas a questão da representativa e da discriminação histórico-social. Então, realmente, os negros e pardos são maioria e as mulheres são maioria, mas na hora de você ver quem recebe o salário tendo, né, a igualdade de formação com o mesmo diploma, a mulher recebe menos do que o homem, o negro recebe menos do que o branco, a mulher negra recebe menos que o homem e a mulher branca. Então é nesse sentido, só um ponto que são quantitativos maiores, mas historicamente ficaram num processo não de exclusão, mas de uma inclusão desumanizada. Tá certo, obrigado pela colocação, obrigado pela correção. Obrigado. E tanto que no próprio Congresso Nacional, a representatividade de mulheres ela é muito menor, né? Sobretudo quando nós temos as eleições proporcionais. Porque quando a eleição é majoritária, é mais provável que uma mulher consiga vencer uma eleição do que quando você tem a eleição proporcional. Eu não sei exatamente porquê, mas é o que empiricamente pode ser observado. E a representação feminina no Brasil, né, em comparação com outros países, ela ainda é menor do que muitos outros países, inclusive da América do Sul, né, Argentina, Uruguai, enfim. Embora a gente já tenha tido uma presidente da República, enquanto nos Estados Unidos que há uma representatividade maior, não houve uma presidente mulher, e então você tem a cidade de São Paulo, por exemplo, elegeu uma prefeita há mais de 30 anos. Erundina, 92, então, né, se eu não me engano. Isso, Luiz Erundina, na década de 90, sim. Pois é, teve a Marta também. Depois teve a Marta. Nos Estados Unidos, a Hillary, ela, em termos de votação, ela ganhou. Mas pelo sistema deles, como o sistema de eleição é indireta, são as regras do jogo que são jogadas, né? Então, a Hillary teve muitos votos nas grandes concentrações urbanas. Então, você vai para Nova York, a Hillary teve muito voto, em Los Angeles, em San Diego. Então, mais no meio oeste, nas cidades pequenas, em quem estava ali na ponta da sociedade, ali mais na franja, né? Aqueles votaram no Trump. A gente está quase terminando o programa e eu queria continuar nesse tema com a seguinte questão, né? A gente está falando de pluralização de vozes, né? Que as redes sociais expandiram e que a própria sociedade está demandando isso, né? Como é que isso pode traduzir aí nessa questão da ideologia do partido político? Quanto que isso pode influenciar o surgimento de novas siglas ou no fechamento delas, e o quanto que isso pode influenciar essa pluralidade de vozes? Ela vai estar presente aí nas próximas eleições? É possível uma influência no resultado dessas eleições? O que a gente pode ter aí de interessante nessa questão partidária e nessa questão das próximas eleições? Vamos lá. Para mim, o cenário ele é inescapável. As redes sociais
estão presentes e a democracia representativa, tal como nós conhecemos no século XIX e no XX, já mudou. Então, assim, a classe política, que muitas vezes é analógica, teve que se adaptar a uma era digital. Então, tem que dialogar. Humberto Eco, né, você que está na área de comunicação, deve conhecer também. Sim. Humberto Eco tem uma frase muito interessante que ele falava sobre essa coisa da amplitude que as redes sociais deu à voz do idiota. Já célebre isso, né? É a frase hoje mais famosa mais do Humberto famosa, Eco. Mas Humberto Eco fez uma conferenciazinha, salvo o melhor juízo, lá em Turim e tudo mais. Falou, olha, sempre existia um idiota que falava umas bobagens. Ele estava no bar e alguém dava um tapa, para de falar bobagem, brincava, mudava de assunto e parava por ali. Só que hoje o idiota, ou aquele que odeia, aquele que destila ódio, né? Destila uma postura autocrática, autoritária, ganhou uma dimensão muito grande. E os partidos políticos têm que pensar nisso. Os partidos políticos têm os seus núcleos de militâncias virtuais. Infelizmente, muitas vezes a militância virtual está ali para provocar, então eles colocam um determinado post e aí você vai lá e comenta a favor. Então eles vão mapear que você é favorável àquilo ali e vão te municiar com informação nem sempre verdadeira para você amplificar aquilo. Mas se você for contra, eles vão te provocar até que você perca a cabeça e fale um palavrão, fale, tá vendo? O apresentador lá, ele perdeu a cabeça, olha como ele é preconceituoso. Então tudo isso, por incrível que pareça, é arquitetado. Então os partidos deveriam pensar no sentido da educação política, da civilidade, fazer um pacto de não agressão. É óbvio que isso aí é quase que poliânico, né? É uma coisa utópica. Para isso precisa ter menos partidos. Menos partidos, porque é difícil também. Enfim, se você for olhar, essas dimensões hoje são inescapáveis. O partido tem que conviver com as redes sociais e os políticos têm que pensar no que vão fazer. Professor Tadeu, para a gente encerrar o programa, a gente vai ter mais partidos políticos, vai continuar, essa quantidade vai aumentar. A princípio, sempre tem 77 pleiteando. A tendência é a diminuição dos partidos políticos. Isso em quanto tempo, o senhor acredita? Não, recentemente houve uma emenda constitucional 97, que trouxe a cláusula de barreira. Ainda é uma cláusula de barreira muito tímida, mas é uma cláusula de barreira que já possibilita a retirada de recursos, não é a extinção de partidos políticos, mas retirada de recursos de partidos políticos que não atinjam uma determinada votação e com isso você acaba concentrando os políticos, os parlamentares em apenas alguns partidos. E o sarrafo é progressivo, né? Exatamente. Vai aumentando de eleição para eleição até que inviabilize essas legendas de aluguéis. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.